como medir pilhas e baterias. Comuns e alcalinas. O nome da ideia desse vídeo aqui é o seguinte, como você vai medir aqui a pilha e a bateria? Porque se você medir aqui assim, por exemplo, simplesmente, né, colocando aqui o multímetro, você vai ter uma indicação, sim, ela indica, né, ali a quantidade aproximada de carga da pilha, porém, não tem uma indicação muito confiável, porque muitas vezes você vai medir, ela vai indicar uma voltagem boa até, mas você coloca no equipamento controle remoto, relógio de parede, algum rádio, alguma coisa que funciona com a pilha comum ou com a alcalina, né? E ela não vai funcionar como deveria. Aí nós temos o seguinte, de 1,3 a 1,5, 1,6 é uma bateria com uma carga boa. Abaixo de 1,3 e acima de 0,9 é uma bateria já considerada, uma pilha no caso, fraca. Abaixo de 0,9 aí sim é uma pilha descarregada, certo? Então como você vai fazer aqui? Alguns multímetros, né, não é o caso desse aqui, tem uma faixa exclusiva para pilhas de 1,5, 1,5 V e de 9 volts. Não é o caso desse aqui, né? Mas o que eles têm, no caso seria o quê? É um resistor em paralelo com a pilha ou bateria a ser medida, né? E aqui nós podemos destacar que é o seguinte, no caso da pilha 3A aqui, que é a pilha palito, a resistência seria algo em torno de 120 ohms. E a dissipação é pouco. Aqui, né, tem vídeo aqui no canal explicando de calcular resistor em série paralelo, também explica sobre dissipação. Essa, no caso, 2As aqui, né, a pilha pequena, essa é algo em torno de 67, 68 ohms, ou até um pouquinho mais, não tem problema nenhum, que vai dar um consumo de aproximadamente 21, 22 mA. No caso da pilha C, aquela pilha média, aí seria algo como 22 ohms, e a pilha D, que é a pilha grande, seria 10 ohms. No caso da bateria 9 volts, aí seria 470 ohms, no caso, né, para ter uma medição boa por 1,5 watt de dissipação. Nesse caso aqui, como são só 21 mA, eu não consegui o resistor nesse valor, com 67, 68 ohms, aí eu fiz a associação, que já está aqui no canal também, explicando fazer, no caso aqui em paralelo, um de 100 ohms e o outro de 220 ohms, que é aí, ó, 220 que é o vermelho, vermelho, marrom, e o de 100 que é marrom, preto, marrom. Aí essa associação resulta aproximadamente em 68, 69 ohms, aproximadamente. Quer ver? Vou até medir aqui. Aí, 69, 68, é por aí, é nessa faixa. 68 ohms, aproximadamente. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui na escala, por exemplo, posso pôr aqui na de 20 volts, normalmente, ó, certo? Aí eu vou medir, no caso aqui, por exemplo, essa pilha, ó, eu vou medir aqui entre os terminais dela, então ela está dando 1,5 volt. Então, ela, teoricamente, está em boas condições, certo? Aí eu vou pegar aqui esse resistor aqui que eu já falei aqui, e vou colocar em paralelo. Ele vai ficar assim, ó, com a pilha, nessa posição assim, junto com o multímetro, claro. No caso, pode também improvisar algum meio aí, algum suporte de pilha, algo assim, para facilitar essa medição. Então vamos lá. Ó, encostei aqui. Olha lá. Já dá uma voltagem um pouquinho menor. Já dá uma voltagem um pouquinho menor. Deixa eu chegar para cá. Aí se eu tirar o resistor, olha lá, ela aumenta, mas essa pilha está em boa condição. Agora vamos ver essa outra aqui. Conectar aqui normalmente. 1,07. Então, teoricamente, ela estaria boa. Porque ela está, assim, não muito boa, porque ela estaria meio fraca, né? Mas, pequeno consumo, por exemplo, um relógio de parede, teoricamente ela deveria funcionar. Agora vamos ver aqui com a carga, né? Olha lá, 0,70. Então, aí caindo até mais, 0,67. Então essa aqui está descarregada. Aí você
mede sem lá, sem a carga, sem o resistor, 1 volt. Aí você coloca o resistor de novo. Aí, quer dizer que essa, no caso, essa pilha, essa está descarregada mesmo. Até baixo consumo, como um relógio de parede, que é aqueles mais simples, não é aquele de movimento contínuo, aquele que de ponteiro segundo por segundo. Aquele lá, nem ele não funciona com uma pilha dessa, né? Se então, no caso, né, igual nem controle remoto não funciona corretamente com a pilha nesse estado aqui. Que conforme eu falei, né, aí você fica sabendo, colocando uma carga ali, um resistor em paralelo à pilha, né, no momento de testar, certo? Inclusive, você pode verificar, vai ter uma foto aqui do lado do multímetro com essas escalas de teste aí que eu falei, né, mas conforme eu já expliquei, é perfeitamente possível testar com um multímetro assim que não tem essa escala, inclusive até com analógico, caso queira, pode testar com analógico também. Só lembrar de colocar, por exemplo, o resistor em paralelo com a pilha, certo? Você vai colocar em paralelo, assim, na hora de testar, aí vai medir junto com a voltagem, a tensão ali, né? No caso, e vai saber se a pilha está carregada ou descarregada. É isso, qualquer dúvida, comente, né? Dê seu like, compartilhe e tchau!